região da Galileia, e Jesus está andando, Jesus está passando por ali, e um homem está de longe precisando do milagre, precisando de ser tocado pelo Senhor, e sabendo ele, diz o texto, que ele bastasse ele ir até Jesus, e ele sabia que Jesus podia curar ele. Olha que lindo é isso. Você está aqui nessa noite, estamos aqui servindo a um Deus o qual nós sabemos, nós temos convicção, nós cremos que Ele pode mudar a nossa história. Isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é tremendo, porque nós não estamos indo simplesmente atrás de um homem, como foi lido aqui na abertura desse culto, apenas um governador, um governante de um país, ainda que ele venha ter poder para fazer algum benefício, alguma coisa, não é suficiente, não é como o nosso Deus, que pode mudar qualquer situação, que pode mudar qualquer história, que pode reverter, pode decretar a vitória para as nossas vidas. E aqui eu quero levá-lo a compreender esse texto, levá-lo a entender algo muito importante, porque afinal a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração é algo com 5 minutos nós podemos finalizar. Porém, é importante eu levá-lo a entender, a compreender a realidade, o fato, o contexto em que esse homem leproso estava ali diante de Jesus. A palavra do Senhor nos fala, e se você desejar abrir a sua Bíblia ou lê-la em casa mais tarde, em Levítico capítulo de número 13, vai falar concernente à lepra. O homem, quando viesse a ficar com uma ferida em seu corpo, em lugares do seu corpo, nas juntas do seu corpo, e que ele deveria, a lei dizia assim, ele deveria ir ao sacerdote. Ele deveria ir ao sacerdote e mostrar ao sacerdote aquela situação, aquela mancha que apareceu, aquela pequena ferida que apareceu. E eu quero que você compreenda comigo neste momento. Imagine este homem, este leproso qual nós estamos falando nessa noite, antes de obter a lepra. Imagine esse homem, um belo dia, um belo momento, ele acorda, ele que tinha sua esposa, tinha os seus filhos, tinha os seus parentes, e de repente, um belo dia, ele acorda e na juntura do teu corpo, talvez no cotovelo, atrás da orelha, nos pés, nos dedos, no joelho, em alguma parte surgiu uma mancha, surgiu uma pequena ferida. E aquele homem, ele olhou, ele viu aquela situação e ele sabia que ele deveria ir ao sacerdote. Imagine isso, você quando vai fazer uma consulta e você vai ao médico, você vai ao hospital e você está com alguns sintomas, uma dor, uma infecção, você vai ao médico pensando em obter a cura. Você vai ao médico para ele analisar, ver qual é a situação, passar uma receita para você, você vai tomar aquele medicamento e você vai voltar. Esse é o fato de hoje. Mas aquele homem não. Imagine o contexto. Esse homem agora ele vai ao sacerdote. Levítico 13 está dando detalhe de quando ele chega diante do sacerdote com aquela mancha. Aquele homem já não pode mais voltar para a sua casa. Aquele homem vai ser observado pelo sacerdote por 7 dias. Aquele homem agora ele vai a uma consulta, não pode voltar, não pode despedir da esposa, não pode despedir dos filhos, dos parentes, e ele agora chega diante do sacerdote, o sacerdote observa e vê uma mancha ou uma ferida e diz: agora, segundo a lei mosaica, segundo o que Deus determinou, você vai ficar separado por 7 dias. Aquele homem agora está separado por 7 dias, e o sacerdote vai por 7 dias observar aquela mancha, observar aquela ferida. E se ele constatar
que é lepra, que a ferida aumentou, aquilo está infeccionado, aquilo verdadeiramente é lepra, então ele vai ser decretado pelo sacerdote imundo diante de todos. Olhe a situação desse homem, e é importante você compreender isso. Agora, o homem está diante do sacerdote, e o sacerdote está dizendo para ele que ele é um leproso, que ele é um imundo, que não havia como resolver a situação dele. E o leproso naquela época, ele teria que viver fora do meio da sociedade. Havia uma cidade exclusiva, separada, para aqueles que eram leprosos, para aqueles que não podiam estar no meio da sociedade. Imagine a situação desse homem agora. Esse homem não podia mais abraçar a sua esposa. Esse homem não podia mais dar um beijo, um abraço nos filhos. Esse homem não podia mais voltar à sua residência. Esse homem não podia mais pegar as roupas que ele tinha, porque ele havia sido decretado leproso e imundo diante de todos. Eu quero que você compreenda isso, a situação, porque às vezes nós olhamos esse texto e leproso, que hoje para nós é hanseníase, é uma enfermidade que tem como se tratar, tem como se descobri-la, tem como tratar dessa situação, mas eu estou falando de algo de quase 4.000 anos, muitos anos atrás. Imagine hoje pessoas que ainda olham para alguém com algumas feridas, como na África, nós ajudamos ali uma vila de leprosos, e alguém talvez hoje se arruma um jeito de se esquivar e não passar perto dessas pessoas. Ainda hoje vemos isso acontecer. Imagine naquela época, Deus havia decretado que aquele que tivesse uma mancha ou uma lepra, ele deveria estar fora. E assim aconteceu com aquele homem. Aquele homem, ele está fora e vivendo num leprosário. Ele está vivendo fora da cidade, no meio de uma aldeia que só havia leprosos como ele. Feridas, manchas, não podiam entrar no meio da sociedade, não podiam tocar em nenhum móvel, nenhum instrumento, nem nada, porque se ele tocasse em uma pessoa, aquela pessoa se tornaria imunda e ficaria imunda durante até a tarde. Veja a situação dele, todo o leproso teria que carregar consigo um sino. E aquele sino, ele deveria andar pela cidade, e no local onde ele estivesse passando, ele deveria gritar e tocar o sino e dizer: imundo, 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 leproso, leproso está se aproximando. E as pessoas iriam se afastar, e as pessoas iriam abrir um espaço para ele poder passar. Talvez se ele precisasse de comer alguma coisa, quem sabe um dos seus familiares iriam então pegar aquele alimento, colocar em determinado local, e então ele poderia ir lá e pegar aquele alimento. Ele não tinha mais convívio com as pessoas, ele era desprezado pela sociedade. Suas roupas, devido à lepra, teriam que ser toda destruída, rasgada ou queimada. Se dependesse do teor da lepra, a casa onde ele estivesse morando deveria ser pintada novamente. A situação não era fácil para este homem, mas ele tomou uma posição, ele tomou uma decisão. Ele disse: eu não vou ficar nesse leprosário. Aleluia. Eu vou me levantar, eu vou até aquele que eu estou ouvindo falar que faz maravilhas. A minha atitude vai causar uma reação da parte de Deus. Aleluia. Deus gosta de provocadores, provocadores de milagre. Deus gosta de um homem e uma mulher que se levanta, que não olha a circunstância e que confia nele e que sabe que o mar vai se abrir e sabe que Deus vai operar um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Estive pregando e ministrando aqui sobre a atitude de Jairo. A atitude de Jairo trouxe à vida a sua filha.
A atitude dele ir até Jesus, o abrir mão da sua posição, dele ir até Jesus, fez com que o Senhor viesse operar um milagre na casa de Jairo, principal da sinagoga. Pois bem, veja que você precisa esse ano tomar uma posição em que só você pode fazer. Procurar aquele que pode te ajudar. Amém. Glória a Deus. Como você está fazendo. Diminua a tua expectativa no homem e aumente a tua expectativa em Deus, porque é Ele que vai mudar a tua história. Não é apenas, como eu disse ontem, uma apenas campanha que vai mudar a tua história. Não é o governador que vai mudar a tua história. Não é qualquer pessoa, o pastor Ronaldo, não é a placa de igreja que vai mudar a tua história. O que vai mudar a minha e a tua história, o que vai decretar a minha e a tua vitória, a vitória da tua família, é a palavra de Deus. Esse homem se encontra nessa situação. Esse homem se encontra longe dos seus entes queridos. Esse homem se encontra leproso, sem meio de comunicar com ninguém. Mas esse homem, ninguém podia impedi-lo de ouvir falar das maravilhas do Senhor Jesus. Com certeza aquele homem começou a ouvir os boatos e os dizeres que dizia que Jesus, o Nazareno estava operando maravilhas. No capítulo de número 11, no verso de número 5, João Batista, ele pergunta para os seus discípulos que procurassem Jesus e dissessem para Jesus se verdadeiramente era Ele mesmo, o Cristo. Cristo quer dizer o ungido de Deus. Se era Ele mesmo o Cristo, ou deveriam eles esperar o outro, o próximo? E Jesus responde dizendo: diga a João Batista, meu primo, diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho, a palavra do meu Pai. Aleluia por isso. Jesus, ele veio operando, ele veio quebrando o protocolo, ele veio quebrando o paradigma e mudando a situação. Aquilo que a religião dizia que tinha que ser, ele vinha na contramão quebrando e dizendo: a palavra do meu Pai é a prioridade. Não importa o sábado, o meu Pai é dono do sábado, é dono do domingo, é dono de todos os dias. Está aqui alguém que é maior do que o sábado. Aleluias. E ele curava no sábado, ele curava no domingo. Não havia aquele que tocasse em Jesus que não saía curado. Glória a Deus. Mas eu quero que você imagine isso. A família é algo preciosa para todos nós. Agora imagine a situação desse homem. Imagine a situação que ele estava enfrentando. Mas ele estava ouvindo falar de Jesus. Ele estava ouvindo as pessoas mencionando a respeito de Jesus. Ele estava no leprosário, mas ele não estava satisfeito com aquela situação. Não fique satisfeito de como está a tua vida. Não fique satisfeito com essa situação. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo para fazer na tua vida. Melhor, maior do que você imagina ou pensa. Esse homem, eu começo aqui a imaginar e tentar aqui imaginar o diálogo dele com os demais leprosos. Tente imaginar comigo. Ele chegando ali diante do leprosário, com os demais leprosos que ali estavam, e dizendo a eles: eu não sei quanto a vocês, mas eu vou me levantar, porque tem um Jesus de Nazaré andando por aqui. O fazedor de maravilha está andando por aqui. Eu não sei vocês, mas eu estou me levantando, porque eu rejeito essa situação, porque eu creio em um Deus que pode me curar. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, para você agora entender isso, que esse homem toma uma posição, e a posição que ele toma vai exigir dele atitude.
posicionamento, colocar-se em risco diante da situação, porque ele poderia ser apedrejado, ele poderia ser morto, ele não poderia simplesmente chegar diante das pessoas, ou chegar diante de Jesus e tocar em Jesus. Ele não podia, ele tinha que avisar, ele tinha que gritar, ele tinha que mencionar o seu problema. E ele se coloca em risco. Ele diz: eu não quero saber, eu vou até ele. E eu creio que ele ouviu falar que Jesus estava por ali. E o texto nos diz que uma multidão seguia Jesus. Jesus estava ali se aproximando de uma cidade. E aquele homem, de repente, ele olha a situação, ele olha a multidão, e ele não viu ninguém a não ser Jesus. Ele não se preocupou em dizer: é leproso, sou imundo. Ele simplesmente toma um posicionamento. E eu imagino comigo o povo, a multidão abrindo ala e vendo aquele homem maltrapilho, mal cheiroso, leproso, uma imundície, correndo para abraçar aquele que ele tinha certeza que podia mudar a história dele. Tua vida aqui nessa noite não é por um mero acaso, não foi simplesmente porque você veio. Não, Deus marcou essa noite, esse dia, para tocar em você. Ele quer tocar em você, Ele quer mudar essa situação, Ele quer abençoar você, Ele vai tocar no teu íntimo, na tua alma, Ele vai reverter essa situação. Aqueles que disseram que não tem jeito, vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Aleluias! A situação vai mudar. A terra vai ser arada e a mão de Deus vai operar e vai dar o crescimento que você está precisando. Aquele homem agora, irmãos, ele caminha em direção a Jesus. A população, o povo, a multidão que está ali abre ala, abre espaço, porque ninguém quer ser tocado por aquele leproso. Todos conhecem a lei, ninguém quer participar com ele, ninguém quer chegar perto dele. Mas ele foi, e enquanto eles abriam ala, ele chegou diante de Jesus e diz o texto que ele fez o quê? Ele se prostrou, ele adorou, ele reconheceu a soberania do meio nazareno. Ele reconheceu a soberania, aleluia, do filho de Davi que estava ali. Ele tocou o íntimo do mestre. Ele fez o que aquela multidão que estava ali não estava fazendo. Ele se prostrou e ele disse: Jesus, eu sei que tu podes me curar. Aleluia. Quantos creem, quantos sabem que Ele pode mudar a tua história? Ele pode, meu irmão, Ele pode. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele pode reverter essa sentença, Ele pode te abençoar, Ele pode te limpar, Ele pode te purificar, Ele pode e Ele quer. Aleluia. Ele chega e ele diz: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Eu sei que tu tens poder. Eu reconheço a tua soberania. Eu sei que tu tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu sei que o Senhor pode tocar no meu filho, você que está aqui nessa noite. Eu sei que você pode tocar na minha filha. Eu sei que o Senhor pode tocar naquele patrão, na patroa. Eu sei que o Senhor pode mudar essa situação. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem todo o poder. E Jesus diz o quê? Eu quero. Toca nele e diz: ser limpo. Foi assim que o Senhor fez na minha e na tua vida.
Estávamos leprosos, estávamos no leprosário, estávamos ali abandonados na lama do pecado, mas a graça do soberano Jesus Cristo, chegamos diante dele, e todos que chegam diante dele ficam limpos, todos que chegam diante dele é envolvido com a glória dele, porque dele sai virtude, porque dele sai graça, porque dele tem paz, tem alegria, nele há tudo o que precisamos. E hoje estamos aqui limpos, nos deu uma identidade, nos deu um nome, nos deu veste, nos pôs toda essa beleza que nós nos encontramos aqui nessa noite por causa do amor de Deus. Não merecíamos, mas o amor dele nos alcançou. Independente do nosso pecado, independente da nossa lepra, o amor dele está alcançando a humanidade. Aleluia, diga glórias a Deus por isso. Aleluias. E esse homem toca em Jesus. Agora imagine isso, a multidão olhando aquele homem tocando em Jesus e dizendo: Jesus ficou imundo. Porque todo leproso, em tudo que o leproso tocasse, ficava imundo. Mas Jesus, ele se fez imundo para nos salvar. Amém. Ele tinha o poder para se tornar pecador para nos salvar. Amém. Se tornou pecador para salvar um pecador. E eu vejo e imagino isso na cruz do Calvário, Jesus se tornando um leproso, adquirindo aquela lepra e dizendo: ser livre. Caminha, ande, porque eu não te fiz para ser leproso. Aleluias. Eu vejo a multidão olhando para Jesus e dizendo: ele também ficou imundo. Eu vejo talvez os discípulos de Jesus olhando e dizendo: ele está maluco, porque ele tocou nesse leproso. Lembram que os discípulos de Jesus, por muitas vezes, em vez de levar as pessoas até Jesus, eles faziam o quê? Despede essa mulher. Essa mulher está gritando aí atrás, essa Sirofenícia. Despede ela, essa mulher está perturbando. Manda ela embora, Jesus. E em alguns momentos os discípulos diziam o quê? Cala a boca, Bartimeu. Você está perturbando. Fica quieto no seu canto. Muitas das vezes os discípulos de Jesus não colaboravam. Quando aquela mulher do fluxo de sangue toca nas vestes de Jesus, eles estavam ali e um deles disse: a multidão te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou, de uma forma grosseira com o mestre. E os discípulos estão ali, eu imagino os discípulos olhando para Jesus e dizendo: o que ele fez? Tocou nele, e agora? Mas eu vejo o leproso dizendo: aquele que me tocou me livrou de todo mal. Aleluia. Aquele que me tocou tem poder, mudou a minha situação. Aquele homem automaticamente, diz as Escrituras, ele ficou curado. As feridas foram cicatrizadas. Tudo mudou na vida dele. E Jesus diz o quê? Vai e mostre ao sacerdote, por causa da lei. Levítico, capítulo de número 14. Levítico de número 14 é a cerimônia daquele que iria ficar curado da lepra. Algo que não acontecia em Jerusalém. Algo que nenhum fariseu, escriba, nenhum saduceu, nenhum religioso pôde fazer aquela cerimônia. Mas Jesus já lá em Levítico, Deus já havia determinado uma cerimônia para quem viesse ser curado da lepra. Levítico 14. Depois você lê, você vai perceber. Por isso que Jesus ele não veio quebrar as Escrituras, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir, ele cumpriu com toda a palavra que foi dita. Porém a lei acaba em Cristo. Ele é a lei. Ele é o Senhor, aleluias. Ele é o poderoso, o soberano. E agora o leproso vai diante do sacerdote. Imagina isso comigo, por gentileza. Isso é lindo. Aquele que havia dito e dado a sentença para o leproso, dizendo: tu vai viver para sempre,
ou vai morrer leproso, porque lá em Levítico 13 fala assim: morrerá leproso. Teve que olhar para aquele homem chegando no templo, e aquele homem chegou ali e disse: eu quero que o Senhor venha me examinar, sacerdote. E o sacerdote talvez olhou para ele e não reconheceu quem era ele. E ele disse: eu sou aquele leproso. Mas não pode, você está com a pele como de uma criança. Aleluia. Você está com a pele como de uma criança. E aquele homem que era leproso chega diante do sacerdote. O sacerdote olha e diz: mas como pode uma coisa dessa? Jesus de Nazaré me tocou. Aleluia. Jesus de Nazaré tocou na minha vida. A minha atitude causou o meu milagre. O meu levantar causou o meu milagre. O meu levantar e não aceitar a situação causou o meu milagre. E eu quero profetizar na tua vida que a tua atitude vai causar o milagre de Deus na tua vida. Recebe essa palavra no nome de Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que era suposto aquele que foi curado levar diante do sacerdote um sacrifício. Deveria levar, e ele levou 2 pombas. E em Levítico 14 você vai encontrar esses detalhes que eu estou falando para você aqui nessa noite. Uma pomba seria sacrificada em uma bacia de barro com água. O seu sangue seria colocado dentro daquela água derramado, e o sacerdote iria então pegar uma madeira de cedro, isopo e carmesim, amarraria então a pomba com vida, iria molhar naquela água daquele sangue da pomba, iria espargir naquele leproso que agora não era mais leproso, naquele homem por 7 vezes, e dizer: limpo, limpo, limpo seja você. Aleluia. O sangue de Jesus nos limpou. O sangue de Jesus traz a redenção e a remissão dos nossos pecados. Foi através do sangue que hoje nós temos livre acesso diante do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que uma vez que o sacerdote iria declarar, essa era a cerimônia para quem ficava curado, e iria declarar ele limpo da lepra. Ele não iria, pastor, imediato para a sua casa. Não, ele ficaria por 7 dias separado. No 8º dia, ele iria apresentar um cordeiro de 1 ano. O cordeiro iria ser imolado pelo sacerdote. A ponta do sangue, uma gota de sangue, seria posta na orelha direita daquele homem que não era mais leproso. Seria também posta uma gota de sangue no dedão polegar daquele homem, da mão direita e do pé direito, dizendo: toda a extremidade do teu corpo, você não tem mais lepra. Você está curado. Não há mais condenação sobre a tua vida. E ele então poderia regressar para a sua casa. Imagine a felicidade desse homem. Imagine a alegria desse homem de poder abraçar a esposa, abraçar os filhos, os parentes, andar no meio da sociedade, e todos iriam olhar para ele e dizer: ele já foi leproso, mas agora ele está limpo, porque Jesus de Nazaré tocou na vida dele. Vamos colocar de pé nesse momento. E o que eu quero resumir nesse rodeio todo, dizer para você que a tua atitude vai causar uma reação da parte de Deus. Glória a Deus. O teu levantar, o teu não aceitar a derrota. Escute isso, você pode ter perdido a primeira batalha, meu. Você pode ter perdido a 2º round. Você pode ter perdido a 3ª, caiu. Já lembra daquele filme Rocky Balboa? Parece que, né, o mocinho sempre apanha bastante nos filmes, não é verdade? Parece que quando não tem jeito, ele encontra uma força, não é verdade? Ele vence a batalha. Talvez você perdeu algumas batalhas. Talvez você está ferido em algumas áreas. Você não está conseguindo, mas Jesus é a tua força. Aleluia. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro. Eu quero te dizer que todo aquele que busca o Senhor, ele encontra Ele.
Todo aquele que vai até o Senhor não sai de mão vazia. Exceto que ele venha estar cheio de si mesmo, ele vai voltar vazio. Mas se ele quiser buscar a presença do Senhor, ele vai sair cheio da presença de Deus. Porque o culto quem faz ele somos nós. O culto não precisa de um louvor, não precisa de um teclado, não precisa de tantas coisas. O culto é o meu culto diante de Deus. Aleluias, é o meu posicionamento. O Senhor estava olhando para você quando você estava se arrumando, se preparando para vir ao culto nessa noite. O Senhor estava contemplando você. Ele sabe que você estava de joelho e dizendo: Deus, fala comigo nessa noite. Senhor, eu preciso do teu socorro. Senhor, eu preciso de uma palavra. E o Senhor te trouxe aqui dizendo: filho, minha filha, eu não te desamparo em nenhum momento. Eu sou contigo por onde andares. Eu sou contigo para te dar vitória. Eu não te desamparei, pelo contrário, eu estou aqui pelejando por você. Eu sou Deus que age no silêncio. Eu sou Deus que estou esperando só o momento certo para mudar essa história. Essa é a noite da tua vitória. Eu creio nisso. Levante as suas mãos assim para o alto. Diga: a vitória é minha. Através do sangue de Jesus. O Senhor já decretou a nossa vitória. O Senhor já decretou a tua vitória. A tua vitória. O Senhor decretou a tua vitória. Ele decretou, foi a tua vitória. Escute isso, não foi a tua falência. Foi a tua vitória. Foi a tua vitória. Foi a tua vitória que Ele decretou nessa noite. Ainda quando todos dizem que não vai ter jeito, aí está a mão de Deus dizendo: caminha mais, não pode parar. Não te chamei para parar, não te chamei para retroceder, não te chamei para tirar a mão do arado, eu te chamei para caminhar, porque lá vai ter vitória. Eu te disse, vai se levantar, o vento vai vir, a tempestade vai vir, mas se eu te disse que você vai passar para o outro lado, você vai passar para o outro lado, porque Deus é Deus de vitória. Eu quero convidar uma das irmãs, ou pastora Linda, ou a irmã Neia, para louvar o Senhor com uma canção. E enquanto isso, meu irmão, eu quero convidar a você, feche os seus olhos, nós vamos orar neste momento, fazer uma oração nesse momento. Se você deseja, vem aqui à frente, toma o seu joelho nesse altar aqui do Senhor e diga: Deus, eu estava precisando. Deus, eu era leproso. Deus, em alguma área da minha vida, eu preciso ser tocado pelo Senhor. E eu creio que hoje eu fui tocado pelo Senhor. Eu fui envolvido pelo Senhor. A tua glória me invadiu de uma forma diferente hoje, porque a glória do Senhor, ela não é a mesma, ela sempre é algo novo.